Eu entendo as recordações como fósseis que se acumulam nas formações rochosas e que nos surpreendem com imagens de peixes, de meia ave, etc. Portanto, recordando assim, nesse sentido, aquilo que a vida realmente nos revela e que me ocorre, por exemplo, é de ouvir à noite o teclado do meu pai a escrever e ainda ele, ao mesmo tempo que escrevia, lia aquilo que estava a escrever, mas lia de uma maneira, um sussurro, era um sibilo, era realmente muito surpreendente. E lembro-me de estar a espreitar no espelho do corredor, a vê-lo na máquina a escrever. E tenho imensas recordações, porque acompanhei-o sempre, não é? E em miúdo, mas esta foi talvez a mais remota. Ler-lo, por exemplo, ele lia muito em latim, lia-me a Eneida, que ele gostava imenso da Virgílio, e eu lembro-me de sem perceber nada o latim, mas aquilo eu pedia-lhe para ele ler, porque, de certa maneira, o som e de alguma maneira a intuição dava-me um prazer imenso. Mas há muitas, podia estar aqui a enumerar muitas recordações. Mais tarde, por exemplo, o esforço que ele fez de me convencer a nadar, a ensinar a nadar aqui nas piscinas de Espinho, a andar de patins. Eu nunca tive jeito nenhum para desporto e realmente foi um esforço dele. E, portanto, podia estar aqui a enumerar a entrevista toda com recordações pequenas, mas as mais significativas são estas que agora me ocorrem, são precisamente essas. A de o fixo, de o adivinhar, a dizer o que é que estará a fazer, ainda não tinha consciência do processo de escrita dele e, ao mesmo tempo, ter aquela conjugação de o que é que ele sussurrava, o que seria aquilo que era acompanhado pelo teclado. Não? A nossa relação era uma relação fraterna, quase foi meu companheiro da adolescência. Não é? Espinho todo Espinho se lembra, o Espinho mais velho, lembra-se das nossas conversas constantes, em que aproveitei muito das discussões, por exemplo, discussões do género da filologia, ele era licenciado em filologia clássica. Por exemplo, porque é que seria anquilose e não ancilose? Questões, por exemplo, literárias, como ele de certa maneira opunha só ao barroco, porque identificava com o gongórico, não é? E eu tive sempre gostei imenso, considero-me até barroco. E agora, curiosamente, o Urbano Tavares Rodrigues, por exemplo, considera A Desnudez Uivante um romance neobarroco. Mas a discussão que ele alude nas entrevistas, né, que estão nesse livro de entrevistas do Ernesto Rodrigues, do professor Ernesto Rodrigues, ele realmente, sobre o barroco, o que ele condenava era precisamente o que era, digamos assim, uma retórica fútil. Ele lia-me muito, recitava-me muitos sonetos, Camões, mas sobretudo, e até barrocos, aquela do colchão que sai dentro do toucado, não é? E tal. Portanto, foi uma relação em que para mim foi uma aprendizagem. Muitas vezes estou convencido, diz assim, não era uma relação de pai para filho, era quase uma relação de um aluno para um professor, para alguém que queria e que sabia ouvir, não é? Que sabia, sobretudo, tinha uma noção da pedagógica que era, o professor não ensinava, o professor, de certa maneira, respondia às inquietações do aluno. A mais-valia a que eu sinto foi, digamos assim, incutir-me o apego à leitura, à necessidade, à preocupação do conhecimento. E isso, de certa maneira, preparou-me para abraçar, não sei, também estou aqui na qualidade
do José Emílio Nelson, não é? Está-me agora a referir, preparou-me de certa maneira para encarar a literatura como uma coisa séria, porque ele tinha sempre a preocupação, quando me descobriu, anos mais tarde, que eu fazia sempre no fim do ano o balanço do que tinha escrito antes, e quando ele se apercebeu que eu tinha escrito, ele disse: sabes a responsabilidade que tens, há imensa gente que escreve, isto é uma coisa séria, vê lá se realmente estás a encarar isto com seriedade, e portanto foi sempre uma pessoa que eu recorri o mínimo possível, porque havia um certo pudor, não é? Havia um certo pudor de mostrar as nossas coisas, e por outro lado, ele tolerava muito bem muitas críticas que lhe fazia, porque teve sempre, até numa legenda de um livro, a juventude como concreta renovação do mundo, não é? Teve sempre um respeito muito grande mesmo pelo aquele jovem mais atrevido, mas também mais ignorante, quer dizer, e isso para mim foi um incentivo grande, não é? A casa de campo, uma ceia de câmara, o meu pai exercia ali uma função, era quase sei lá, não sei se chamar lavrador, jardineiro, com habilidades extraordinárias. Por exemplo, ele era capaz de enxertar uma árvore num dos ramos, dar maçãs, noutro peras. Quer dizer, ele fazia enxertos extraordinários. Como esteve na tropa, aprendeu também a fazer muros. Ele construía muros lá na quinta, sem argamassa, que seguiam como extraordinários. Portanto, a natureza e, por exemplo, o que eu acho que mais aproveitou da natureza foi o som. Ele refere-se ao som do sol que eu ouvia quando acordava, no campo, e também a maneira como ele transportava para a escrita o som do mar e o som dessa montanha que estava, de certa maneira, aplainada no mar, como ele havia, não é? E, portanto, a natureza nele era uma naturalidade. Aliás, ele tem uma frase em que diz que é preciso recuperar a terra. De certa maneira, num sentido ecológico moderno. É preciso recuperar, é preciso desfrutar a terra com outra autenticidade, com outro empenhamento, com outra defesa da terra. Ele teve a noção disso porque, sendo um homem que veio do interior, é evidente que apercebeu-se no litoral, e ele esteve a viver aqui a maior parte da sua vida, mas apercebeu-se realmente de que havia um perigo com o cimento ocupar o espaço que também é necessário à vista, não é? E isso para ele é muito importante. Ao comparar, muitas vezes passeamos ali que nós chamamos a esplanada, à beira-mar, comparando a montanha com o mar, e nunca cheguei-me a perceber o que é que ele realmente valorizava mais. Muitas vezes chamava à montanha, dizia que de certa maneira também tinha muito de mar, no seu distanciamento, na sua profundidade de sombras, etc. Mas muitas vezes dizia que o mar era realmente uma montanha que se estava a fazer e que era inesperada, que era mais viva, que era mais dinâmica. Ele valorizava muito essa espécie do dinamismo e não da estagnação, não é? Eu penso que essa entrevista foi uma entrevista de 43, não é? É uma das primeiras entrevistas. Repare que nessa altura, quer no aspecto, ele ainda não tinha ido à tropa, quer no aspecto da sua vida social, de emprego, digamos assim, quer na sua vida de escritor, estava nos primórdios, estava no princípio. E, portanto, havia uma estabilidade mais social do que outra, porque a instabilidade, essa é própria da escrita. Um escritor está sempre em sobressalto consigo próprio, com o desassossego, não é? Com a palavra consagrada do desassossego. É um homem desassossegado e, portanto, não me parece na profissão dele que ele exercesse isso de uma maneira instável, nem na profissão depois que ajudou também a agroindustrial com o meu avô José Tavares de Oliveira. Mas que ele deu uma ajuda nisso.
aí não me parece que seja. Agora, no aspecto da criação, há uma perturbação, sobretudo nos momentos da escrita notável, e a escrita dele, como sabe, foi uma escrita que partiu de um conceito, poderemos falar, não sei se vai tocar nisso, mas um conceito de exigência e não de quantidade, não é? E, portanto, era algo que o motivava e que o fazia concentrar com muita exigência. E isso é um aspecto que não dá tranquilidade, não é? Quer dizer, é um aspecto inquietante. Os romanos traduziram a palavra ética grega por moral, por mores morali, e reduziram os dois conceitos que a palavra grega tinha, que era das regras, que é moral, ou aquilo que é a interioridade que faz agir a ação, na ação, o homem, que é ética. Eles conseguiram desdobrar a palavra e, portanto, nós falarmos de moralismo, não sei bem o que é que se pode entender por isso. No entanto, quero dizer, lembrar outra vez, que o Marmelo e Silva era licenciado em Filologia Clássica, portanto, com uma ligação, um apego muito grande ao greco-romano, à cultura clássica, classista, e a cultura classista era por um conceito da valorização do homem. Penso que nas entrevistas ele fala em profundidade e autenticidade. Aliás, a palavra autenticidade é muito da geração do Marmelo e Silva. É claro que dizer que é um autor moralista, por exemplo, no momento em que vivemos hoje, se calhar pode-se confundir, mas precisamente eu lembro-me que a palavra deve-se entender, e no caso dele, que era formado em grego e latim, deve-se entender nestes dois sentidos, o sentido, portanto, da regra moral, que ele preservava como pedagogo, realmente fala disso, e como ele diz até criar é uma maneira de agir, tem essa ligação, portanto, e com esse pressuposto. Não sei se consegui articular muito bem esta questão, mas é realmente complexa porque há muita deturpação do termo moralista, não é? As pessoas parecem que têm vergonha de dizer que são moralistas, não é? E portanto... Não digo que a palavra revolucionário, que também é uma palavra que está gasta e que teríamos que explicar aqui muita coisa. Talvez a literatura adotou mais a transgressão, como os franceses, etc. Eu penso que temos que reparar nisto. Em 1937, isso foi assinalado pelo professor Arnaldo Saraiva, naquele grande estudo que fez a Associação, em 1937 tratar o tema como o lesbianismo, por exemplo, à escala do mundo era quase único, quer dizer, a maneira como ele tratava. E depois de tratar da maneira como o José Saramago sublinha, sem cair, digamos assim, no que se pode dizer no brejeiro, portanto, dar uma dignidade daquilo. Aliás, ele entendia aquilo como um balé, não é? Entre o Asaf, o lesbianismo, e o Dom João e tal. Portanto, ao defender já falamos do humanismo, com a valorização social, da justiça social, com a desinibição da sexualidade e, portanto, estes dois pontos, eu poderia falar noutros, mas estes dois pontos são, de certa maneira, inovadores, digamos assim, acrescentam à estagnação, ou digamos, à ignorância, acrescentam o que mais tarde, o que hoje, digamos, se provou que realmente era o futuro, era a evolução. Portanto, e nesse ele foi muito arrojado tratar. Aliás, isso dava pano para, enfim, nós podíamos estar aqui à tarde, porque isso fez uma clivagem um pouco entre o neorrealismo, não é? Em que o Marmelo e Silva sublinhava muito, quer dizer, que era a justiça social, etc., mas eram, e se nós lermos os romances realistas, vemos que aqueles homens não tinham sexo. Quer dizer, havia uma
um programa de modificação do mundo, não é? Da transformação do mundo, mas ignorando uma parte que é fundamental, que é a parte da sexualidade do corpo, não é? Portanto, isso, o Manuel Silva foi o primeiro a trazer, e ele queria se integrar no neorrealismo nisso, para alargar, digamos assim, a visão de um realismo que não fosse confinado a um programa político ou que fosse uma transmissão de um panfleto. Veja que as obras dos neorrealistas, as primeiras obras que concorreram com a Sedução, foram todas, mesmo o Carlos de Oliveira, tiveram que ser, eles refundiram-nas todas, porque tiveram que lhes fazer o problema que podíamos ter falado há um bocado também, quando falou da ética e estética. A ética e a estética estão ligados, até que ponto a ética se impõe à estética e a estética à ética, não é? E penso que em Marmelo e Silva o conteúdo, aliás também como Marcos defende, o conteúdo tem que corporizar a forma. Quer dizer, a forma não pode ser, digamos, vazia, mas o conteúdo tem que estar presente na melhor forma possível. E ele tentava fazer isso ao exemplo dos clássicos, do Virgílio, que ele adorava, não é? E que fez a tese, até uma tese de mestrado, fez uma tese antigamente era de licenciatura, fazia-se tese precisamente sobre o Virgílio. O Manuel Silva teve sempre uma percepção muito grande de que a sociedade não podia estagnar no ponto em que estava. Foram momentos muito duros para toda a gente, mas sobretudo para um homem que veio da aldeia da Serra para Coimbra, em que teve que exercer profissão num colégio de prefeitos, chamavam-se prefeitos, para estudar, para conseguir. Um homem que foi expulso do seminário e que se lhe negaram os certificados de habilitações, em que ele teve que fazer desde a primeira classe, outra vez, porque não lhe deram nada. Portanto, é um homem que acreditava que isto tinha que mudar, não é? E penso que completa aquilo que eu disse anteriormente, não é? Aí há dois problemas. O problema que é indiscutível, que as pessoas que não têm muito, digamos assim, de contestar, é de que ele ao dizer que eu não escrevo para vender, não é? Mas escrevo por escrever. A frase parece que se completa, escrevo por escrever, isto é, um escritor não tem que ter um público-alvo, a não ser que queira realmente construir para vender, para o mercado, uma resposta ao mercado. E a preocupação dele, ainda com coerência com a formação clássica, ele dizia-me imensas vezes, e uma coisa que o apaixonava, que o Virgílio da Eneida, nunca morreu ainda à procura de uma palavra para um verso. E portanto, o que é que ele fazia? A obra dele tem um aspecto muito curioso, que é este. Ele criou um livro que é o Sonho e a Aventura, que é parece uma placa giratória em que os livros entravam ali, não é? O depoimento entrou, o conto de João Baião, etc. E depois se transformou, por exemplo, o conto de João Baião em Ser e o Ter. Quer dizer, e eles estavam ali e nas sucessivas releituras que ele reescritas, essas reescritas, ele realmente os completava, os aperfeiçoava e tinha sempre a noção de que devia escrever só até um livro. Ele fala muito do exemplo da Menina e Moça, como uma obra, realmente uma obra-prima, em que não era preciso mais nada. E nós temos exemplos em poetas como Camilo Peçanha, etc., que não escreveu, até nem chegaram. O Cesário Verde não chegou a publicar um livro, não é? Foi um amigo que lhe publicou. Portanto, teve sempre a noção da quantidade, embora salvaguardando mais tarde, dizendo que há autores que pela sua quantidade se afirmam. Temos um exemplo extraordinário, discuti aqui em Espinho com um lente brasileiro que veio cá, e que me surpreendeu, por exemplo, sobre o Dostoiévski, em que é um erudito que escrevia mal, em grande quantidade, e é um gênio. Quer dizer, a experiência, a valorização que ele incluiu lá, e o psicologismo mesmo,
Quer dizer, superaram tudo isso. Portanto, não há uma regra definitiva. Agora, o que se diz é isto, fazer livros com a perspectiva do mercado não é. No entanto, a sedução, por exemplo, esteve semanas, quando antes de ser proibida, depois acabou por ser proibida, para o livro negro do fascismo faz referência a isso, mas a sedução chegou a estar nos best-sellers semanas e semanas, porque as pessoas com o termo sedução já se calhar, não é? Mas é um livro quer dizer, com depuração, como O Adolescente Agrilhoado, são livros feitos realmente com aquele estilo que o Virgílio Feira falava de estilo invisível, quer dizer, encanta-nos pela maneira, e não há palavras a mais, não há gorduras, quer dizer, e nesse sentido, eu acho que até ele tem a obra é grande demais, e até também um bocadinho por culpa minha, que o forçava muito, desafiava muito a acrescentar à obra. Por exemplo, A Desnudez do Levante é o maior romance dele em quantidade, e discutimos muito, eu vinha cá todas as semanas, discutíamos um capítulo e tal, e realmente, mas ele teve sempre a noção de que era preciso ser contido, tenso, e o que se escrever tem que se pôr isso, não pode ser dito de outra maneira, conforme está. E, portanto, nesse constante aperfeiçoamento que ele fazia. Espinho, o meu espinho só existe quando eu fecho os olhos, é que o vejo. Porque espinho tem uma qualidade que é extraordinária e que depois vai-lhe dar a dinâmica cultural que eu vou falar. Na altura em que o Marmelo e Silva escreveu isso, espinho não tinha vida cultural. Hoje, esta dinâmica de apagamento de um espinho velho, porque o espinho não tem centro histórico, desse apagamento, e as fachadas de casas maravilhosas que se perdem, desse apagamento criou também uma dinâmica para fazer o quê? Para fazer festivais, para ter o Cinanimas, etc., e festivais de curtas, etc., para ter a Academia de Música, para ter o FAS, para ter a Biblioteca, as suas atividades, para ter neste momento cadernos do Mário Augusto, do Bolsão e do Luís Costa, a fazerem, digamos assim, precisamente o levantamento. Porquê? Porque existe essa nostalgia de um espinho que só existe, como eu disse, quando eu fecho os olhos. Não é por acaso que eu tenho surpreendido nas lojas, e não é assim em todas as terras. Eu vou a lojas em que estão as suas paredes cobertas de fotografias de espinho antigo. Eu pergunto, isso corresponde a esta nostalgia? De certa maneira nós, os mais velhos, queremos ver, de certa maneira, o espinho antigo. Mas a riqueza de Espinho é precisamente isso, é ser uma cidade mutante, uma cidade aberta, uma cidade que nasceu moderna, já com os seus quarteirões, com a sua viabilização, mas ao mesmo tempo é evidente que também nos recorda. Eu acho que devia de haver, urge, e penso que o FAS já está a fazer isso, mas havia de ainda insistir mais nessa coleção de fotografias, na preservação, pelo menos, de uma memória fotográfica que nos desse em Espinho naquilo que nós conhecemos. Lembro-me de criança, de estar colado na avenida, e eu ainda fui daqueles que olhava as raparigas, não é? A passear em dois momentos, que a avenida compacta que se fazia. Ir à beira-mar era uma coisa proibida, só por uma fuga aos pais. E hoje, precisamente, mudou-se um pouco a avenida. Portanto, Espinho está em constante. Digamos, é um monte de areia, é como se estivesse a construir na areia um monte e o vento levasse uma onda do mar. Mas depois faz-se outro monte, quer dizer, tem essa riqueza, uma riqueza de se transformar, de voltar a ser outra coisa. Mas felizmente também se está a preservar muito daquilo que se altera. Não há ninguém que consiga escrever ou que não deva escrever que não seja a começar pela palavra. A palavra tem em si uma riqueza, qualquer palavra tem em si uma riqueza, efeitos, cria segredos, tem sombras, tem assombros, etc. A pessoa tem que começar a amar palavras como um pintor ama uma cor. Quer dizer, uma pessoa, às vezes um poeta ou um escritor faz um livro porque descobre uma palavra.
há indivíduos que descobrem uma palavra, e já me tem acontecido pegar numa palavra, gosto desta palavra. Eu, uma vez fui convidado, por exemplo, por uma revista que ainda penso que se publica e até é muito conceituada, que chama-se Umbigo. E eles pediram-me colaboração e disseram, mas tem que ter um umbigo no seu poema. Quer dizer, eu tenho um umbigo, mas estar a escrever o poema e consegui fazer um poema e meter um umbigo. Aliás, o Rilke falava do autor se interiorizar. Eu não concordo bem só com isso, mas eu penso que o autor observa, experimenta, mas sobretudo descobre o seu universo através da palavra, da linguagem. Isto é, a poesia é sempre uma aderência, um alcance da linguagem, para além dela, tentando-a, digamos assim, melhorar, tentando trabalhar sobre ela. É uma praxis sobre a linguagem. E, portanto, a linguagem faz com palavras. E são as cores como disse, de quem escreve, não é? E é esse o que eu, se é que se pode chamar conselho, é chamar a atenção às pessoas, observar, experimentar e, sobretudo, reparar que é que a literatura faz-se com palavras. Palavras, palavras, palavras e aprender, aprender, aprender sempre.